Olá! O que acontece depois da morte? A vida depois da vida? A maioria das pessoas acreditam que a morte não é o fim de tudo, mesmo que nem sempre saibam o que vai acontecer depois. E isso tem a ver com o maior fim da história, que aconteceu na Páscoa. Fica com a gente. Bom encontro! Meus amigos, pode uma pessoa morta voltar a viver? O que você acha? A espiritualidade cristã se constrói a partir desta premissa. Mortos podem voltar a viver, sim. Aliás, foi assim que tudo começou. Quando Jesus morreu na cruz e seu corpo foi depositado naquele túmulo escavado em uma pedra em Jerusalém, aquilo parecia ser um não definitivo para Jesus. Mas na manhã daquela primeira Páscoa, quando algumas mulheres chegaram ao túmulo, a enorme pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. 2 homens vão ao encontro das mulheres dizendo: "Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo?" Este é o cerne da espiritualidade cristã. Um sim de Deus para Jesus. O maior sim da história humana. Por causa daquele sim, a sua história não termina quando você fecha os olhos pela última vez. Por isso, o túmulo não é a última morada. Por isso, a cremação não é o fim de tudo. E você também não vira uma estrela depois que morre. O morto volta a viver. Será isso verdade ou é uma obra de ficção? Se não for verdade, meus amigos, como explicar que aquele túmulo estava vazio depois de 3 dias? Como explicar que o corpo de Jesus nunca tenha sido encontrado, por mais que tenha sido procurado pelo poderoso exército romano? Se tudo não passou de uma obra de ficção, como explicar que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas depois que ele voltou a viver? Você acha que 500 pessoas conseguiriam guardar uma mentira como segredo? Eu não conheço segredo capaz de ser guardado por 3 pessoas, quanto mais por 500. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo hoje se dizem cristãos. Você acha que isso seria possível se a história da ressurreição de Jesus fosse inventada? A própria família de Jesus, a mãe Maria e os seus irmãos e irmãs, foram céticos e resistentes a ele. Um deles, Tiago, se converteu a Jesus depois de sua morte e ressurreição, porque ele apareceu para ele. Ele, inclusive, Tiago, é autor de um dos livros da Bíblia. Você acha que uma mentira seria capaz de transformar a vida de alguém? Paulo de Tarso era um religioso judeu. Ele liderava a polícia judaica que prendia e até matava os seguidores de Jesus. Quando o Jesus ressuscitado lhe apareceu em uma visão, na estrada de Damasco, na Síria, ele foi convertido. De perseguidor, ele foi transformado no maior missionário de toda a história. E ele pagou um alto preço por isso, sendo executado pelo poder romano no ano 66 da nossa era. Você acha que uma fantasia seria capaz de fazer algo assim? Em uma de suas cartas, ele mesmo, Paulo, escreve: "Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é a fé de vocês." Ainda em outro momento ele diz: "Se a nossa esperança em Cristo
se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes entre todos os seres humanos. A ressurreição de Jesus não é apenas solução para a morte que vem após a vida, mas é a resposta para a morte que vem antes da morte, ainda durante a vida. Nessa última semana, nós recomendamos o filme Ressurreição. Caso você ainda não tenha visto, vale a pena. Ele conta a história da morte e ressurreição de Jesus na perspectiva de um oficial romano chamado Clávius, que participa da crucificação de Jesus e acompanha a ressurreição. E ele fica profundamente impactado com tudo que ele tem oportunidade de ver e ouvir. Ele encontra Jesus ressuscitado e consegue expressar para Jesus todas as suas dúvidas em relação à vida e à morte. Nessa ocasião, ele ouve de Jesus uma palavra fantástica. Jesus diz para Clávius: abra o seu coração. Clávius faz isso, e isso muda completamente a sua história. Abra o seu coração. A cena final do filme é igualmente impactante. Ao dono de uma estalagem, Clávius conta toda a história daquilo que ele viu, ouviu e experimentou com Jesus. Este lhe pergunta se ele acredita mesmo em tudo aquilo. E Clávius responde: eu acredito que eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Clávius respondeu com um sim ao sim de Deus. E por isso ele nunca mais foi o mesmo. Meus amigos, essa é a experiência que milhões de pessoas têm feito ao longo da história. Quem abre o seu coração nunca mais será o mesmo. A crucificação de Jesus na colina do Gólgota, em Jerusalém, foi comandada por um batalhão do exército romano composto por 100 soldados, comandada por um centurião. A agonia de Jesus na cruz durou cerca de 6 horas. As 7 frases que Jesus disse durante essas 6 horas e a própria atitude de Jesus na cruz impactaram profundamente aquele comandante. E ele também nunca mais foi o mesmo depois daquele dia. E quando Jesus fecha os olhos e morre, aquele comandante exclama cheio de temor: verdadeiramente, este era filho de Deus. Eu pessoalmente acho isso impressionante. Aquele homem, diretamente responsável pela execução de Jesus, se curva às evidências e reconhece que aquele crucificado era filho de Deus. Abra o seu coração e você nunca mais será o mesmo. Você vai passar a viver a vida e a morte, naturalmente, com outros olhos. Você verá a si mesmo com outros olhos. Você verá as pessoas com outros olhos. Você verá a realidade com outros olhos, porque a verá com os olhos de Cristo. E isto, meus amigos, muda tudo. Porque quando eu morrer, eu não vou fechar os olhos para sempre, mas vou fechar os olhos para a história, para abri-los para a eternidade. Por isso, Paulo de Tarso, um dos maiores seguidores de Jesus na história, pôde dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Clávius abriu seu coração. Ele respondeu com um sim ao sim de Deus. E ele nunca mais foi o mesmo. A velha vida ficou para trás. Quando eu mesmo abro o meu coração como Clávius, eu não consigo mais ser o mesmo. Eu passo a ver a vida e também a morte com outros olhos.
eu passo a ver a mim mesmo com outros olhos. Eu vejo as pessoas com outros olhos. Eu vejo a realidade que me cerca com os olhos de Cristo, porque Ele habita em mim. Jesus vive, meus amigos. Quando eu abro meu coração para esta verdade, eu nunca mais serei o mesmo. Porque eu aprendo a dizer não para os poderes da morte presentes em nossa sociedade. Seja no vírus mortal, seja nas injustiças, seja na corrupção ou onde quer que seja. Jesus vive. Quando eu abro meu coração para essa verdade, eu nunca mais serei o mesmo. Porque eu aprendo a habitar na dor alheia, chorando com quem chora, sofrendo com quem sofre. Há pessoas que perderam amigos, família nos últimos meses. Eu mesmo perdi amigos e familiares dos quais não pude me despedir. Familiares precisaram ser sepultados sem velório. Há pessoas que precisam de ajuda para poderem voltar a caminhar. Porque Jesus vive, eu preciso me importar e aprender a habitar na dor alheia. Jesus vive. Quando eu abro o meu coração para esta verdade, eu nunca mais serei o mesmo. Porque eu aprendo a orar de olhos abertos. Não apenas neste período, vidas foram perdidas. Pessoas perderam seus negócios, seu trabalho, seu ganha-pão. Se você nada perdeu, seja grato. É tempo de abrir o coração e o bolso, não com migalhas, mas com generosidade e com a mão bem aberta. Se nós enriquecemos e acumulamos neste período, talvez não tenhamos sido generosos, ou pelo menos não tenhamos sido generosos suficientemente como deveríamos ter sido. Porque Jesus vive. Abra o seu coração e abra as suas mãos. Nós queremos lhe oferecer neste dia uma oportunidade de um encontro com Jesus. Oportunidade de um encontro com Ele através da celebração da Ceia do Senhor nos lares. Fica com a gente. E enquanto nós nos preparamos, acompanhe a música muito tocante, preste bem atenção na sua letra, chamada Alguém Como Eu. Reflita na sua mensagem, enquanto nos preparamos para a Ceia do Senhor. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só do meu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, esse sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não
detenho, vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me pura. Deus. Boa noite, amigos da Comunidade Encontro. É domingo de Páscoa. Nós daqui de casa desejamos uma feliz Páscoa para vocês. Páscoa da ressurreição, da vida que venceu a morte. E esta é uma ótima notícia, especialmente para o tempo e a realidade que nós vivemos. Eu quero convidar você a celebrarmos a ceia do Senhor nesta perspectiva. Esta refeição preparada por Jesus para os seus discípulos encoraja, capacita e nos envia a este mundo caótico e sem esperança. Nele, testemunhamos que mesmo cercados por morte de todos os lados, existe um Senhor que venceu e ressuscitou. E quem nele crer, também vencerá. Vamos lembrar juntos as palavras de Jesus na sua última refeição com os discípulos? Convido você a ler comigo. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Palavras de Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20. Vamos unir as nossas vozes através da oração modelo ensinada por Jesus? Convido você para orarmos juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No espírito desta oração, convido você a comermos do pão e a bebermos do suco de uva, dizendo neste momento, em família, uns aos outros: este é o corpo e o sangue de Jesus dado por amor a você. Levar-me Deus vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me pura. Deus
Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só do meu tão pesado. Jesus vive, e porque Ele vive, todos aqueles que verdadeiramente creem nele também viverão. Isso muda tudo. Que tal abrir o seu coração para conhecer mais aquele que estava morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos? Tome uma decisão. Tenha uma boa semana.